Imigração prende brasileiro em Connecticut por agressão sexual e violação de ordem de proteção. Governo Trump anuncia que já prendeu 11 mil imigrantes em 18 dias de operações do ICE nos Estados Unidos. Gastos dos brasileiros com cartão de crédito no exterior têm salto de mais de 20%. Filme brasileiro de ficção científica vai estrear em Festival de Boston com história de viagem no tempo. E professora brasileira cria projeto gratuito em Nova York para valorizar o português. Os encontros são sempre aos sábados, às 11 horas da manhã. A próxima edição será realizada no dia 1º de março com o tema Carnaval. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro que estava aqui nos Estados Unidos de forma ilegal foi preso no estado de Connecticut por agentes do ICE. Ele é um foragido da justiça, condenado por agressão sexual e também por outros crimes que foram cometidos aqui no país. Emerson Eduardo Ferreira, de 52 anos, foi detido no Brooklyn, em Connecticut. Segundo as autoridades de imigração, ele estava aqui nos Estados Unidos de forma ilegal e há muito tempo. Ele entrou no território norte-americano pela fronteira com o México em 1999 e, desde então, violou os termos de admissão. Emerson estava vivendo no nordeste do país sem conhecimento das autoridades. Mas o brasileiro foi preso por agressão sexual, restrição ilegal e violação de ordem de proteção. Os crimes teriam sido cometidos contra a parceira de Emerson, que acabou recebendo sentença de 18 anos de prisão. Desde então, o ICE emitiu uma ordem de detenção contra o imigrante e solicitou a custódia do brasileiro às autoridades estaduais que acataram o pedido. Segundo o ICE, agora Emerson será deportado do território norte-americano. Ele aguarda a data do julgamento quando um juiz vai determinar a data para sua expulsão. Na Flórida, outro homem foi preso acusado de agressão, sequestro e abuso sexual da própria parceira que está grávida. A polícia não divulgou a nacionalidade dele, mas há indícios de que seja brasileiro. Um homem identificado como Manuel José Amaro, de 31 anos, compareceu à corte de Miami-Dade, na Flórida. A juíza chamou o caso de brutalidade e agressão sem justificativa por desconfiança de traição. Ela relembrou toda a história da violência diante de Manuel, que permaneceu calado. O acusado bateu violentamente na parceira grávida, com quem tem 4 filhos e convive há 10 anos sem motivo. Ele deu socos no rosto e chutes na barriga da parceira para ela perder o filho. Depois, com uma arma em punho, forçou relações sexuais. O caso aconteceu no dia 22 de janeiro. Manuel José Amaro foi preso e compareceu à justiça. A nacionalidade dele não foi confirmada pela polícia. O homem é acusado de sequestro com arma de fogo, agressão agravada à mulher grávida, estupro e uso ilegal de arma de fogo. A sentença ainda não foi anunciada. O termômetro que mede o índice de corrupção no mundo atingiu níveis alarmantes, segundo a Transparência Internacional, uma organização sem fins lucrativos. A ONG compila anualmente esses índices com base em dados do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial e também de empresas privadas de risco e consultoria. O Brasil aparece nessa lista com a pior nota da história. A pesquisa revelou que 47 dos 180 países da lista receberam a pior avaliação desde o primeiro ranking global em 2012, segundo dados de 12 organizações internacionais. O relatório lista os países por meio de uma pontuação classificatória, que vai de 0, que significa altamente corrupto, a 100, considerado livre de corrupção. A média para as Américas ficou em 42 pontos. A Dinamarca manteve o primeiro lugar com 90 pontos, seguido pela Finlândia com 88 e Singapura com 84. A Nova Zelândia caiu do 3º para o 4º lugar, perdendo 2 pontos. Os Estados Unidos alcançaram a pontuação de número 65. O Brasil atingiu a pior nota na série histórica, 34 pontos, e foi considerado muito corrupto. Ficou na posição de número 107 entre todos os países avaliados. Para a Transparência Internacional, o mundo registrou um retrocesso na luta contra a corrupção. No Brasil, esse resultado ruim reflete o fato de que o crime organizado já começa a capturar as instituições estatais. A corrupção ela pode ser controlada formalmente,
pelos órgãos de controle interno dentro da administração direta e das autarquias. Nós temos também os órgãos de controle externo. Outra forma de controle é o controle social. É o controle feito pelo próprio cidadão, através das ouvidorias, através das redes sociais e a atuação da imprensa nos países em que há liberdade de expressão. A Transparência Internacional avaliou também que no Oriente Médio, no norte da África e na Ásia, a situação dos esforços anticorrupção no setor público permanecem sem solução, devido ao controle quase que absoluto dos líderes políticos. Foram os piores resultados de muitas nações em mais de uma década. E isso disparou o alerta mundial de que os países seguem pelo caminho errado, incluindo potências como os Estados Unidos, França e nações autoritárias, como Rússia e China. A corrupção diminui investimento em políticas públicas, como saúde, educação, assistência social, na infraestrutura de transporte. A melhor forma que o cidadão tem de controlar a corrupção são as eleições periódicas. No entanto, um cuidado que deve-se ter, que a corrupção é cultural, deve-se mudar a cultura da população. Depois do intervalo, Massachusetts vota projeto de lei milionário para manter aberto o sistema de abrigos de emergência para imigrantes. E a gente também mostra que o governo Trump anunciou que em 18 dias de operações do ICE já prendeu 11 mil imigrantes. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Em Massachusetts, a Câmara votou um projeto de lei milionário para manter aberto o sistema de abrigos de emergência que são usados por imigrantes e também por pessoas em situação de rua. Eles aprovaram uma ajuda financeira de cerca de 400 milhões de dólares, mas fizeram exigências em troca, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. A Câmara aprovou o orçamento por 126 votos a 26. A verba de 425 milhões de dólares vai ajudar a manter o sistema de assistência emergencial funcionando até junho. Mas, em troca, vai limitar o tempo de estadia dos necessitados nos abrigos por 6 meses. Também vai aumentar a segurança com fiscalização de antecedentes criminais e vai permitir o acesso do ICE, a Polícia de Imigração. A ideia é que apenas cidadãos ou pessoas com documentos de asilo ou aguardando o processo de imigração tenham acesso aos centros de acolhimento. Quem não tiver documentos legais vai poder usar o espaço por apenas 30 dias e será acompanhado de perto. O pedido da verba milionária partiu da própria governadora Maura Healey, depois do alto número de imigrantes que o estado atendeu no ano passado e que estourou as verbas estaduais. O dinheiro para os abrigos acabou este mês e, sem apoio do governo federal e recursos extras, o jeito foi recorrer à Assembleia Legislativa Estadual. A governadora reconheceu que o atual sistema era insustentável. Ela aceitou reduzir o número de famílias que o estado vai atender a partir de 2026, de 7.500 para 4.000, e garantiu que vai eliminar hotéis e pousadas que estão sendo usados como abrigos aos imigrantes. O projeto de lei vai seguir agora para o Senado Estadual para revisão e votação. O Serviço de Imigração dos Estados Unidos atualizou os dados sobre as prisões de estrangeiros sem status regular aqui no país. Desde o começo da gestão Trump, já foram detidos cerca de 11 mil imigrantes. Não se sabe quantos desses são brasileiros. Os números correspondem ao período entre 23 de janeiro, o início das operações, e 9 de fevereiro, ou seja, 18 dias. Com isso, a média diária de prisão de imigrantes aqui nos Estados Unidos é hoje de pouco mais de 611. As prisões têm acontecido em diversas cidades em todos os estados norte-americanos, incluindo regiões que são consideradas santuário, como Califórnia, Nova York e Illinois.
Apesar do alto número de detenções, ontem a Casa Branca disse que quer mais e está se preparando para um reforço dessas operações. A polícia da Flórida está procurando por um suspeito de duplo assassinato que ele teria cometido em Nova York. As autoridades de diversos estados já estão em alerta para encontrar este homem e avisam: se trata de um criminoso perigoso. Este é Scott Mitchell, um norte-americano de 50 anos. O xerife do condado de Volusia, na Flórida, diz que ele está conectado a um duplo homicídio que aconteceu no começo da semana passada em Binghamton, em Nova York. It's been an absolute nightmare. My life is terrible without my brother. Lisa Callan é irmã de uma das vítimas do crime que aconteceu nesta casa. Ela conta que desde que o irmão desapareceu, acionou a polícia e as buscas começaram. Dias depois, na Flórida, os agentes encontraram um veículo conectado ao suspeito em Westland. A última vez que ele foi visto na região, estava a pé. Mas outro xerife do condado de Dorchester, na Carolina do Sul, diz que Mitchell foi visto por lá no último sábado, onde abandonou um outro veículo. It's just so hard to watch the days go by and not have him be captured yet. A polícia alerta: se você ver este homem, não se aproxime. Ligue para o 911 e faça a denúncia. No Oriente Médio, Israel dá um ultimato para o Hamas sob ameaça de acabar com o cessar-fogo e retomar a ofensiva na faixa de Gaza. O prazo para liberar os próximos reféns é sábado à tarde. Enquanto isso, um suposto ataque do grupo terrorista foi evitado pelo exército de Israel. Matias Brotero tem as informações. O exército israelense interceptou um drone e identificou 2 operadores da aeronave no sul da faixa de Gaza. O ataque acontece em meio a um cessar-fogo cada vez mais frágil. Ainda assim, Israel teria enviado uma mensagem ao Hamas, por meio dos mediadores Egito e Catar, de que o acordo de cessar-fogo continuaria se o grupo terrorista liberar 3 reféns no sábado. Mais cedo, o Hamas disse que está comprometido em implementar o cronograma previamente acordado na trégua, mas não vai libertar todos os sequestrados no sábado, como havia sugerido o presidente americano Donald Trump. Familiares dos reféns Matan Angrest e Eitan Mor afirmaram que receberam sinais de que os sequestrados estão vivos. Em meio ao cessar-fogo na faixa de Gaza, o exército israelense atua na Cisjordânia contra alvos terroristas, dentre eles do Hamas. Um dos focos é o campo de refugiados de Jenin, que fica no norte da Cisjordânia. Hoje, a nossa equipe acompanhou o exército nos entornos do campo. Os militares mostraram uma escola e uma mesquita que eram usadas pelos terroristas. A ONU diz que cerca de 40 mil palestinos que moravam em campos de refugiados na Cisjordânia foram deslocados de suas casas por causa das ações militares. Matias Brotero para o Américas no Ar. No próximo bloco, em menos de um mês da gestão Trump, a economia recua e a inflação atinge 3%. E tem os detalhes do longa brasileiro que estreia no Festival de Boston com a história de uma viagem no tempo. Já voltamos e com um alerta de saúde da FDA, a agência que regulamenta alimentos e remédios aqui no país. Latas de atum estão sendo retiradas dos mercados populares por risco mortal de botulismo. Um defeito na fabricação das latas de atum levou ao recall em massa dos produtos aqui nos Estados Unidos. O medo da FDA é que uma falha na tampa dos enlatados possa ter favorecido a contaminação da bactéria que provoca o botulismo. As marcas que estão sendo retiradas dos mercados são essas que aparecem agora na sua tela. Os produtos possuem data de vencimento entre 2027 e 2028. Eles foram distribuídos em diversos mercados do país. Até o momento não foram registrados casos da doença relacionados ao consumo dos enlatados afetados, mas autoridades estão pedindo à população para não correr riscos. A orientação é jogar no lixo todas as latas de atum, mesmo que não apresente sinais de estragado. O botulismo é uma doença rara e grave. Em casos mais perigosos, pode atacar os nervos e provocar paralisia e até levar à morte. E os altos custos dos alimentos e da energia foram alguns dos itens que puxaram a inflação para cima em janeiro nos Estados Unidos. A taxa ficou em 3%. Essa foi a máxima dos últimos 7 meses e jogou um balde de água fria na esperança de cortes de juros básicos do Banco Central norte-americano.
Quem foi no mercado sentiu que o valor de vários produtos subiram, principalmente dos ovos por causa da gripe aviária. Gasolina, energia e aluguel também dispararam, dificultando a vida da população. Em geral, os preços ao consumidor subiram 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior, e isso fez a inflação anual atingir 3%. Foi na contramão do que os economistas esperavam. No ano passado, a inflação tinha desacelerado, caindo para 2,4%, mas desde o outono de 2024, a taxa vem se mantendo persistentemente alta. As ameaças de Trump para impor tarifas recíprocas a países parceiros pode ser outro complicador econômico. Segundo cálculos do Banco Barclays, a inflação pode aumentar 0,5 ponto percentual a mais do que esperado como consequência da guerra comercial. Todas essas notícias jogaram um balde de água fria na expectativa do Banco Central americano de cortar as taxas básicas de juros. A ideia era que o Fed fizesse pelo menos 3 cortes este ano, mas agora os economistas prevêem que as taxas devem ficar estáveis, com a possibilidade de um único corte em setembro deste ano. Isso vai afetar o bolso do consumidor. Além dos aumentos dos preços nos mercados, a população vai permanecer enfrentando empréstimos altos, juros elevados nos cartões de crédito e hipoteca cara. Ainda falando de economia, os gastos dos brasileiros no exterior com cartão de crédito subiram quase 20%. Foram gastos 15 bilhões de dólares em 2024. Por outro lado, os estrangeiros gastaram bem menos no Brasil, cerca de 5 bilhões de dólares. Os brasileiros gastaram bastante com o cartão de crédito no exterior. Só nos Estados Unidos e na Europa, eles esbanjaram em passeios e presentes. O crescimento de gastos foi de mais de 20,9%. No total, os brasileiros gastaram 15,8 bilhões de dólares, uma alta de 19,7% em relação ao ano passado. Foram registradas despesas também na Ásia, África e Oceania, mas em menor proporção. Os dados foram apresentados pela ABECS, Associação que representa as entidades dos meios eletrônicos de pagamento, e indicou que os brasileiros continuam sendo o tipo de turista perfeito que os americanos querem atrair para o país. Eu sou bem consumista, para falar a verdade. E aqui nos Estados Unidos tudo é muito propício para a gente gastar mais, né? Temos muitos outlets, muitas lojas, e mesmo fazendo a conversão, sai bem mais barato comprar aqui. Muitas das vezes eu deixo até de fazer compras no Brasil para justamente vir fazer aqui nos Estados Unidos, que muita coisa acaba saindo bem mais em conta. E a maioria dessas compras vai tudo no cartão de crédito, que deixa para a gente pagar só lá para o outro mês. Por outro lado, os dados da ABECS mostraram que o desempenho dos estrangeiros no nosso país foi bem menor se comparado com o dos brasileiros. Os gringos gastaram cerca de 5,5 bilhões de dólares no ano passado no Brasil. E atenção, comunidade brasileira de Massachusetts. Amanhã começa o tradicional Festival de Filmes de Ficção Científica em Boston. E tem novidade por lá. Em meio a um boom do cinema brasileiro no exterior, claro que tem estreia mundial de um longa do nosso país nesse festival internacional. O filme chama Consequências Paralelas. É uma trama psicológica e científica que mostra até onde o ser humano é capaz de ir para sobreviver em situações adversas. É uma história complexa, mas, segundo os críticos, bem inteligente e muito bem escrita. Mostra o protagonista fazendo uma viagem no tempo e se perdendo entre linhas temporais, mexendo, claro, com a cabeça do público. O Festival Sci-Fi de Boston é um dos mais tradicionais e antigos. Existe há mais de 50 anos. Além da maratona de filmes, oferece também painéis de discussão, workshops e outros eventos ligados ao tema. Vale a pena verificar. E esse filme é uma vitória não só para nós do elenco, para toda a equipe do filme, mas principalmente pelo momento que o cinema brasileiro está vivendo no mundo. Então a gente conta com a ajuda de vocês para curtir, compartilhar, segue a nossa página no Instagram, @Consequências Paralelas, que a gente vai compartilhar todas as próximas notícias dessa jornada com vocês. É isso aí. Um beijo. A seguir, 80 milhões de pessoas devem estar em alerta para a nova rodada de tempestade de inverno no país. E você vai conhecer a professora brasileira que criou um projeto gratuito em New York para valorizar o português. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave,
Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Os Estados Unidos estão na mira de 3 grandes tempestades de inverno. A primeira teve início na segunda-feira. Agora a segunda e a terceira tempestades devem atingir o país de costa a costa. Esse vórtice polar colocou a Califórnia sob alerta a partir de hoje para chuva, inundação e deslizamentos de terra. Foram emitidos vários alertas para a população. Em Santa Bárbara e em Los Angeles, por exemplo, muitos moradores receberam ordem de saída, já que as regiões devastadas pelos incêndios podem agora virar cenário de lama e deslizamento. Certifique-se de que suas lanternas tenham baterias boas e verifique se seus geradores e bombas estão todos funcionando. E eles geralmente recomendam suprimento de comida e água para 3 dias para sua família. Certifique-se de ter uma bolsa de emergência pronta para o caso de você morar em uma área propensa a inundações, disse Scott Milner, do Serviço de Emergência. O xerife do condado de Los Angeles também pediu à população para ficar em alerta aos anúncios oficiais das autoridades de evacuação e evitarem riscos. Please pay attention to evacuation orders. Do not wait. When you're given an evacuation order, heed the order and leave as soon as you can. Nothing that you have back home is worth your life. A tempestade que se aproxima da Califórnia tem previsão de provocar inundações, deslizamento de terra, destruição e muito mais. Esse mau tempo é a segunda rodada de 3 climas rigorosos de invernos consecutivos que estão atingindo o país nessa semana. O primeiro começou na segunda-feira, com neve intensa do Kentucky até o meio Atlântico. We're calling it a parade of storms. Estamos chamando isso de um desfile de tempestades, disse o meteorologista Derek Van Damme. A segunda tempestade de inverno começa hoje e se estende das planícies até o Nordeste, com chuva, neve e ventania. E a terceira, que deve chegar a qualquer momento, vai trazer chuvas fortes e históricas para o oeste do país. I do think we're going to lose additional properties on Thursday night. Este meteorologista está preocupado e diz que a tempestade tem capacidade para destruir mais casas da Califórnia a partir de quinta-feira. Vamos checar as temperaturas para amanhã aqui no nosso mapa, gente. Olha no telão, Boston surgindo com bastante sol, máxima de 30. Nova York, tempo encoberto, chuva com tempestade em Norfolk. Essa situação continua em Atlanta, onde a mínima bate 31. Na Flórida, previsão de tempo encoberto com pancada de chuva em Miami. Em Tampa, máxima de 86. Em Houston, tem chuva e em Brownsville também. Em San Antônio, segue essa tempestade com mínima de 42 graus, máxima de 49. O sol nem dá as caras por lá. Eu passo também, não tem chuva nem sol, mas tem tempo encoberto o dia inteiro, máxima de 65. Albuquerque, nuvem o dia inteiro também, máxima de 53, mínima de 43. Phoenix tem previsão de chuva, mesma coisa em Los Angeles, com mínima de 53. Esse mau tempo segue em Las Vegas e segue em São Francisco, com mínima de 50 graus e máxima... Mapa chuvoso. Muito, bastante, né? Máxima de 59, gente. Te cortei, fiquei impressionada, acabei de cortar. Só chuva, né? Essa tempestade que está chegando, que a gente falou, as 3 tempestades que vão atingir de costa a costa, tá? Todo aí a mundo prova. alerta. Muito. Bom, e o vulcão Kilauea voltou a entrar em erupção no Havaí. Ele começou a aumentar a atividade em dezembro do ano passado. Hoje, a população foi surpreendida com uma massiva explosão de lava. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e fica localizado dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, a 200 milhas da região sudeste de Honolulu. Segundo as autoridades, apesar dessa erupção intermitente há 2 meses, até agora nenhuma área residencial foi ameaçada pela lava. Está tudo sob controle. Agora a gente muda de assunto para te mostrar a incrível iniciativa de uma brasileira em Nova York. A mãe do Oliver, de 4 anos, é também professora, a Alessandra Carneiro, sentia falta de opções de contação de história para crianças em língua materna, na língua portuguesa. Por esse motivo, ela decidiu criar a Hora da Leitura em Português. Os encontros são gratuitos e têm atraído cada vez mais pais e filhos para celebrar a nossa cultura. A repórter Carolina Camargo vai nos contar agora essa história. Tem quem fale espanhol, italiano ou inglês. E tem gente que, assim como eu, também fala português.
Aqui o inglês fica do lado de fora. No projeto criado pela professora brasileira Alessandra Carneiro, as crianças se reúnem para aprender e praticar a língua portuguesa. É uma grande celebração. As crianças que frequentam, elas realmente clicam aqui e começam a falar só português. Às vezes sai inglês e eu brinco, não, aqui é só português. Foi por causa de seu filho, Oliver, de 4 anos, que a Alessandra decidiu criar algo do qual sentia falta na Big Apple. Desde 1 aninho de idade, eu comecei a levá-lo para os Story Times aqui nas bibliotecas públicas de Nova York, e eu sempre desejei que tivesse alguma coisa em português, né? Então, eu cheguei a levá-lo em Story Time em inglês, em espanhol, francês, e sempre busquei alguma coisa em português. E aí, quando eu finalmente conheci a BEA, a Brazilian Library of New York, eu propus para eles esse projeto e eles abraçaram. E a seleção dos livros é feita pensando em valorizar a cultura do nosso país. Eu priorizo temas brasileiros, né? Livros que falem sobre algum aspecto do Brasil. Por exemplo, livros que falem sobre animais do Brasil, sobre ser brasileiro morando no exterior, né? Gringo. Que falem sobre datas comemorativas. É assim que a criançada acaba pegando gosto pela leitura, claro, em português, de forma leve e gostosa. Parece uma grande brincadeira com gostinho de casa. O projeto ele é pensado para crianças até 4 anos, então o formato dele é todo voltado para o lúdico, para que as crianças aprendam brincando. Então a gente gosta muito das músicas com coreografia, porque a gente entende que para a idade eles têm essa necessidade de se movimentar, de se expressar, de correr, então é um momento muito divertido também para eles. Com doutorado em literatura, Alessandra sabe da importância de reforçar o português como língua de herança para que as crianças mantenham uma forte ligação com suas origens. Já que eles vão ser expostos majoritariamente ao inglês na escola, enfim, na cidade. Então, é essencial ter esse momento coletivo também, porque eles podem escutar outras crianças falando português, escutar as músicas que eles só escutariam em casa, num grupo. Então, isso faz toda a diferença e as famílias que vêm aqui, elas buscam por isso, para que eles tenham um pedacinho do Brasil aqui em Nova York. A Hora da Leitura em Português acontece 2 vezes por mês na Biblioteca Brasileira de Nova York, em Manhattan. Os encontros são sempre aos sábados, às 11 horas da manhã. A próxima edição será realizada no dia 1º de março, com o tema Carnaval. É uma delícia, é sempre muito divertido e também é um momento para que os pais se conheçam, né? Muitas pessoas vêm aqui, elas não se conhecem, elas acabam trocando contato. Então é mais um elo interessante que a comunidade acaba criando aqui. Que trabalho lindo, uma história maravilhosa para ser contada para nossa comunidade, né, Ruth? Com certeza. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã e não sai daí que está chegando agora o Paulistão. Boa noite. Boa noite.